Salve Maria Puríssima! Queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso sobre a Santa Escravidão de Amor pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. Hoje é a nossa terceira aula e nessa terceira aula eu quero falar da antiguidade da consagração. Quanto tempo tem esta consagração? Algumas pessoas vão afirmar que esta consagração é algo de novo, é uma novidade. Surgiram alguns malucos agora aí, pregando pela internet, nos retiros, falando sobre uma consagração à Nossa Senhora. Seria de fato isso uma verdade? E também quero falar sobre a consagração. Ela é ou não é aceita pela igreja? Ela é ou não é reconhecida pela igreja? Então, nessa terceira aula, nós queremos falar exatamente a respeito disso. Nós vamos quebrar esse tabu e vamos ver que a consagração não é nova e vamos ver também que a consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís, ela sim é reconhecida pela igreja. Vamos lá então? Já respondendo então que a consagração ela não é algo novo, nós vamos usar novamente aqui o dicionário de Mariologia e aqui tem um assunto interessante sobre essa questão. Olha só. Existe aqui um testemunho de 1595, fala então de uma irmã chamada Inês Batista. Ela foi uma franciscana concepcionista e já exatamente neste ano, 1595, ela já vivia esta espiritualidade da santa escravidão de amor a Jesus e a Nossa Senhora. Então, já pelo testemunho dessa irmã, fica claro para nós que a consagração ela não é nova, é algo antigo, como eu dizia no vídeo anterior, até mesmo antes de São Luís. Lembra que eu falava disso, que a consagração, esta escravidão de amor, não começou com São Luís, pois antes dele já se falava desta consagração. Só que eu dizia também que esse próprio dicionário de Mariologia também nos ensina que em São Luís a escravidão de amor chegou ao seu ápice, à sua perfeição. Mas antes dele, então, já se tinha esta consagração. Tanto que quando São Luís vai falar que a consagração é um caminho seguro, ele vai dizer assim: há mais de 700 anos atrás já se encontrava vestígio desta consagração na igreja. Veja bem, ele escreveu em 1712. Se há mais de 700 anos atrás já se encontrava vestígio desta consagração na igreja, 1712 menos 700, nós teríamos 1012 anos. 2019 menos 1012 anos, nós teríamos exatamente 1007 anos. Olha quanto tempo então tem esta consagração que nós estamos aqui falando sobre a escravidão de amor. Então não há nada de novo nessa consagração. Lógico que São Luís vai aperfeiçoar esta consagração, mas ela não é nova e não há uma novidade nesta consagração. Muito pelo contrário, ela é antiga. E se ela tem tantos anos como nós estamos mostrando aqui, nós podemos então dizer que esta consagração ela faz parte da tradição da igreja, né? Às vezes a gente vê o povo falando assim: olha, vamos esquecer aí essas consagrações novas e vamos abraçar aquilo que faz parte da tradição da igreja. Pois bem, a consagração da santa escravidão de amor a Jesus e Nossa Senhora não é nova e ela faz parte da tradição da igreja. Então eu quero trazer esse vídeo para acalmar o seu coração. Se você ouviu falar muito mal da consagração, se você ouviu as pessoas dizer que esta consagração não é reconhecida pela igreja, a aula de hoje é para acalmar o seu coração nesse sentido. Não tenha medo, ela faz parte da tradição da igreja e ela é antiga. E para falar da antiguidade dessa consagração, eu quero citar uma beata chamada Beata Inês. Essa Beata Inês, o próprio São Luís Maria Grion de Montfort vai citar ela lá no tratado. Está exatamente no parágrafo 166, quando São Luís vai dizer que esta consagração é um caminho seguro. São Luís diz que ela tinha mais ou menos de 7 anos, quando ela vivia uma espécie de um sofrimento no seu espírito, na sua alma, no seu interior,
e ela então ouviu uma voz que, se ela quisesse ser liberta daquele tormento, ela deveria se fazer escrava de Nossa Senhora, e assim essa santa fez. Então, para usar um livro que conta toda essa história, nós vamos usar este livro, que é do servo de Deus, Padre Júlio Maria. O nome do livro é O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem Maria. Então, quando ela escuta essa voz, ela estava em um santuário de Nossa Senhora, e veja que história maravilhosa. Antes de deixar o santuário, Inês, ajoelhada aos pés de Maria, pronunciou estas palavras: Virgem Santíssima, em consideração do vosso desejo de que eu pertença a vós inteiramente, deste momento em diante vos consagro tudo o que sou e prometo servir-vos como vossa escrava. E aí ela põe uma corrente na sua cintura e ela vai usar essa corrente até o dia da sua morte. Ela não tira. Aqui no livro, o servo de Deus chega a falar que a corrente meio que prende na carne dela, porque ela ficou muito tempo usando essa corrente na cintura, e só lembrando, desde criança, quando ela fez esta sua consagração da santa escravidão de amor a Nossa Senhora. E o interessante que o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, nos lembra, porque a Beata Inês, ela viveu no ano de 1602, ou seja, bem antes de São Luís. E aí o interessante é que o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, ele diz o seguinte, olha que interessante. Importa notar que nesse tempo, São Luís Maria Grignion de Montfort não havia ainda escrito o seu livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e nem mesmo tinha lido o livro dessa prática do Venerável Boldon, que nós falávamos no vídeo anterior. Então, nem o livro desse Venerável Boldon ainda havia sido publicado. Foi, portanto, sob a inspiração particular do Espírito Santo que a pequena Inês teve o conhecimento de tal prática. Olha que coisa maravilhosa! Esta pequena menina teve uma inspiração do próprio Espírito Santo para se fazer uma escrava de amor da Virgem Santíssima. E o bonito que o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, fala que todos os anos a Beata Inês renovava a sua santa escravidão de amor a Nossa Senhora. Olha que história bonita quando esta santa estava renovando a consagração dela. Diz aqui o servo de Deus, Padre Júlio Maria. Um dia estava Inês em profunda oração, consagrando-se de novo como escrava da Mãe de Deus, acompanhada por uma profunda penitência. Apareceu-lhe então a mesma Senhora e lhe disse: Basta, minha filha. E no mesmo instante, o anjo da guarda lhe tirou das mãos o açoite, pois ela estava fazendo penitências. E inclinando-se para ela, a mãe de Jesus, sorridente e terna, passou-lhe ao pescoço uma corrente de ouro, dizendo: Eu te recebo de novo por minha escrava. Gente, já imaginou se eu e você fizesse uma preparação tão maravilhosa, ou para fazer a nossa consagração, ou para renovar a nossa consagração? Ah, meus queridos irmãos, quem nos dera a própria Virgem Maria aparecesse para nós sorridente, toda terna, e também dissesse para cada um de nós: meu filho e minha filha, eu te recebo de novo como meu escravo e minha escrava. Olha que experiência linda a Beata Inês viveu por renovar a sua consagração de uma maneira tão perfeita. Ainda existem outras histórias belíssimas aqui que eu quero apresentar para vocês. No dia da Anunciação, renovando ela ainda a consagração de si mesmo, outra vez lhe apareceu a Santíssima Virgem, só que agora ela estava acompanhada de Santa Cecília e lhe repetiu: Eu te recebo de novo por minha escrava. E Santa Cecília acrescentou: Todas as pessoas que se fizerem deste modo escravo da Santíssima Virgem gozarão no céu de uma glória particular. Você está ouvindo isso?
Olha o que Santa Cecília estava acompanhando Nossa Senhora no momento dessa experiência maravilhosa de Santa Inês, e veja o que esta santa disse. Gente, isso deve trazer uma alegria para o coração daqueles que já fizeram a consagração e deve trazer também uma alegria para o coração daqueles que estão aí se preparando para fazer esta consagração. Que fato extraordinário! Mas outra coisa que eu quero contar, esta mesma santa, a Santa Inês, a Beata Inês, ela então passou por muito sofrimento, teve uma vida muito sofrida, como é próprio da vida de todos os santos, e um dia no meio do seu sofrimento, desejando a morte, Jesus apareceu para ela e disse para ela que ainda não era hora dela morrer, pois ainda queria algo mais dela. Pediu para que ela rezasse por um padre. E ela então passou a rezar, oferecer suas orações, suas lágrimas, seu sofrimento por esse padre. Gente, adivinha só quem era esse padre? Esse padre é exatamente o Padre Ollier. O Padre Ollier, ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele também foi consagrado a Nossa Senhora pela Santa Escravidão de Amor. Era um homem que tinha uma profunda devoção e amor para com a Virgem Maria. Só que ele viveu um tormento também muito grande e ele caiu numa espécie de uma cegueira espiritual. Ele não conseguia mais pregar, ele não conseguia mais nem sequer escrever uma carta. Uma outra vez ele foi no púlpito tentando fazer uma pregação, nem sequer conseguiu. Não tinha ideia, não sabia do que falar e as pessoas olhavam para ele e ninguém entendia o que tinha acontecido com aquele homem. É quando então ele recorre a Nosso Senhor e Nosso Senhor então dá a ele novamente a inteligência e a ciência infusa e ele passa a pregar sobre Nossa Senhora. Mas o interessante é que este homem, ele tem uma experiência. Ele um dia está em oração e aparece então para ele uma mulher muito bela, com um rosário na mão, chorando, e ele depois apresenta essa experiência para o seu diretor espiritual, que era São Vicente Paulo, e depois ele tem novamente essa experiência. Na primeira experiência ele achou que esta mulher era até mesmo Nossa Senhora. Na segunda experiência ele percebe que não era Nossa Senhora, mas se tratava exatamente de uma irmã religiosa. Anos depois ele vai fazer missão em um lugar e ele acaba encontrando com a Madre Inês de Jesus, que é exatamente esta beata que nós estávamos falando, e ele fala: nossa Madre, a senhora apareceu para mim. Ela disse sim, em 2 ocasiões. Jesus e Nossa Senhora pediu para que eu rezasse pela sua conversão e que eu oferecesse minha lágrima, meu sofrimento pela tua santificação. E este homem, grande apóstolo de Nossa Senhora, começou a pregar muito sobre a Virgem Maria. E ele foi quem fundou o seminário de São Sulpício. Lembra que eu falei que São Luís Maria Grignion de Montfort entrou no seminário de São Sulpício, e é aí nesse seminário, fundado pelo Padre Ollier, que teve também essa experiência maravilhosa de viver a consagração, que teve essa experiência maravilhosa com Deus Nossa Senhora. É no seminário que este homem funda, que São Luís herda, então, essa grande espiritualidade da Santa Escravidão de Amor. Quando a gente vê essa história, a gente começa a perceber que, de fato, a consagração, a Santa Escravidão de Amor, ela é um caminho seguro, de fato um caminho seguro. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se consagrar. Não é uma novidade, não é nenhum maluco que apareceu agora falando sobre isso. Estamos falando de algo que é antigo. E quando a gente vai contando essas histórias, lembra que na aula, a primeira aula que eu falei sobre São Luís, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, sobre a aula a respeito da vida de São Luís, nós falávamos São Vicente Ferrer profetizou a vinda de São Luís, e agora eu estou mostrando por meio da Beata Inês, por meio do Padre Ollier, que de fato Deus e Nossa Senhora foi nos preparando para que a consagração por meio de São Luís Maria Grignion de Montfort de fato chegasse ao seu ápice. Então, de fato, se trata de um caminho seguro, caminho perfeito, caminho mais curto, fácil para chegar até Deus, diz São Luís, é a Virgem Maria pela via da Santa Escravidão de Amor. E para ainda ficar mais claro para nós que essa consagração de fato é um caminho seguro,
que é antiga esta consagração, um caminho que foi trilhado por vários santos, como nós já falamos nas aulas anteriores, eu quero apresentar hoje para vocês um pouco da história do Santo Odilo. Santo Odilo, ele aprendeu a sua devoção a Nossa Senhora da sua mãe, que era muito piedosa. O pequeno Odilo chegou a ficar meio que paralítico, não conseguia mexer ali com seus pés, não conseguia se movimentar. E um dia então, a ama, cuidando dele, junto com outros servos, foram comprar alguns mantimentos e levaram o pequeno Odilo. Ele estava diante de um santuário de Nossa Senhora e ele foi impulsionado a ir até aquele santuário. Foi com muita dificuldade, se rastejando, não estava conseguindo abrir a porta, quando milagrosamente a porta se abriu e ele foi se rastejando até ali o altar da Virgem Maria, e ele segura na toalha do altar da Virgem Maria, tentando se levantar e não conseguindo. É quando acontece um milagre pelas mãos de Nossa Senhora, ele se põe de pé e começa a agradecer a Virgem Maria. Quando a ama e os outros servos dos pais dele vão encontrar o menino, estão lá no santuário, correndo em volta do altar da Virgem Maria, louvando e agradecendo a Santa Mãe de Deus por ter alcançado do coração de Deus esse milagre. Depois, mais para frente, Santo Odilo entrou naquele mesmo santuário e fez a sua escravidão de amor a Nossa Senhora em honra do milagre que ele recebeu. Olha que bonita a oração que ele fez. Beatíssima Virgem e Mãe de meu Salvador, desde este dia até a minha morte, tomai conta de mim como de vosso escravo. Socorrei-me, medianeira misericordiosa, em todas as minhas necessidades. Depois de Deus, coloco-vos acima de tudo em meu coração e de livre vontade me consagro a vós para sempre como servo e escravo. Esse Santo Odilo, gente, ele viveu, olha só, Santo Odilo, gente, é do ano de 1049. Será que é antigo? Mais antigo ainda do que a irmã franciscana que nós havíamos falado no primeiro momento. Nós estamos falando, gente, de 970 anos atrás. Veja como esta consagração de fato é um caminho seguro, a consagração é antiga, a consagração é um caminho de fato seguro, um caminho que foi percorrido pelos santos. E esse Santo Odilo se tornou então um grande propagador da santa escravidão de amor. Bom, uma vez que nós já mostramos a antiguidade desta consagração, agora eu quero responder, de fato, será que esta consagração foi reconhecida pela Igreja? Nós podemos de fato viver, Hélio Maria, esta espiritualidade da santa escravidão de amor? Só lembrando no que diz São Luís, é um caminho perfeito. Então calma, não tenha medo de percorrer esse caminho perfeito, e é lógico que a Igreja reconheceu sim a espiritualidade da santa escravidão de amor. Por isso eu trago agora para vocês o nome de alguns papas que aprovaram esta consagração, que reconheceram esta consagração que é a santa escravidão de amor. Bora lá então para o nome dos papas? Bom, mais uma vez utilizando aqui o livro O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem, do Padre Júlio Maria. Olha só, então nós iremos começar pelo Papa Clemente VIII, que confere uma grande indulgência plenária para os consagrados, para a confraria dos escravos de Nossa Senhora e para aqueles que também recita a pequena coroinha de Nossa Senhora, que São Luís também fala para a gente rezar ela. Ele cita ela lá no tratado. Depois nós temos o Papa Gregório XV. O Papa Gregório XV confere igualmente indulgências aos escravos de Nossa Senhora. Já o Papa Gregório XV foi Papa no período do ano 1621 a 1623. Depois nós temos aqui o Papa Urbano VIII, que foi Papa no período de 1623 a 1644. Este soberano pontifício, consultado sobre as práticas desta devoção à escravidão de amor, especialmente aprovou tão louvável fervor que deu no dia 20 de julho
de 1631 uma bula papal na qual concede grande número de indulgências aos escravos da Santíssima Virgem. Depois desse, nós temos o Papa Alexandre VII, que foi Papa no período de 1655 a 1667. Ele também escreveu uma bula papal no dia 28 de julho de 1658, na qual, por motivo de uma organização da Sociedade dos Escravos de Amor, ele também acrescentou muitas outras indulgências que já tinham sido concedidas pelo Papa Urbano VIII aos escravos da Santíssima Virgem. Depois nós temos o Papa Pio IX. O Papa Pio IX vai dizer aqui que no dia 12 de maio de 1853 foi promulgado um decreto em Roma dizendo que o tratado era isento de erro, tá, gente? Então, ou seja, não existe erros ali no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Não existe erro nesta literatura. Isso quem está falando foi o Papa Pio IX. Depois nós temos o Papa São Pio X, já falamos dele, e o Papa São Pio X, ele também tinha um grande apreço pelo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quando pensou em compor uma encíclica comemorativa do Jubileu da Imaculada Conceição, este sumo pontifício leu o tratado para ter como que uma inspiração para escrever essa mesma encíclica comemorativa aí, da Imaculada Conceição, né? Em uma outra ocasião, o Procurador-Geral da Companhia de Maria, que foi fundada por São Luís Maria Grião de Montfort, disse assim ao Papa Pio X: Vossa Santidade deseja, sem dúvida, como nós, que a verdadeira devoção ensinada pelo Beato Montfort, porque naquela época São Luís era beato, se espalhe cada vez mais. Há de desculpar-me, mas venho pedir uma bênção especial para que possa nos estimular. Mal acabara de falar e o Santo Padre estendeu a mão com um sorriso afirmativo, tomou a súplica e escreveu para o procurador, né? Ele leu ali um pouco e escreveu. O que ele escreveu? Assendo a vosso pedido, recomendamos vivamente o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tão admiravelmente escrito pelo Beato Montfort, e quantos lerem esse tratado, concedemos de todo o coração a bênção apostólica. Isso foi no dia 27 de dezembro de 1908. Que maravilha! É ou não é um caminho seguro? Quero ainda aqui acrescentar a figura do Papa Bento XV. Olha o que está escrito aqui nesse livro. O Papa Bento XV não foi menos devoto da santa escravidão de amor. No dia 28 de abril de 1910, por ocasião do 2º centenário do Beato de Montfort, enviou ele uma carta ao superior da Congregação de Maria, na qual disse: o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é um livro pequeno em tamanho, mas grande em autoridade e de grande unção. Possa ele espalhar-se mais e mais e avivar o espírito cristão num grande número de almas. Não é por acaso que o tratado tem crescido depois de uma bênção tão especial, depois de uma recomendação tão maravilhosa, também pelo Papa Bento XV. Então, está mais do que claro que a consagração de amor à Virgem Santíssima não é nova e ela também é reconhecida pela Igreja. Por isso, eu digo mais uma vez, como o próprio São Luís escreveu no tratado, é um caminho seguro. Eu não poderia deixar de apresentar para vocês esse pequeno livrinho aqui, ó, Estatuto da Associação Maria Rainha dos Corações. Deixa eu ver se vai dar uma focada aqui. Esse livrinho aqui. Gente, olha que maravilha. Aqui é um estatuto da Associação Maria Rainha dos Corações. Então, existe uma associação, né?
Associação dos Escravos de Amor à Santíssima Virgem. Então, em 1889, lá no Canadá, nasceu com o título de Confraria de Maria, Rainha dos Corações, que foi uma associação desejada por São Luís Maria Grigio de Montfort. Ele gostava muito desse título, Maria, Rainha dos Corações. E no dia 28, lembra que nós já citamos aqui o Papa Pio X, no dia 28 de abril de 1913, gente, 28 de abril é o dia em que nós comemoramos aí quem? São Luís Maria Grigio de Montfort. Um decreto do Papa São Pio X conferiu a filiação da confraria em Roma com o título de arquiconfraria. E a ela, a partir desta data, deveria vincular-se todos os demais escravos de amor. E aqui tem uma outra coisa interessante, eu não vou apresentar tudo para vocês, até para não ficar um vídeo muito longo, mas olha só, o Papa Pio X quis registrar-se nessa associação, animando assim o seu desenvolvimento. Então ele mesmo se ingressou nesta associação, nesta confraria. E é interessante que aqui no livro do Padre Júlio Maria ainda fala também sobre esta questão da confraria. Olha só. Sobre o pontificado de sua santidade, o Papa Pio X, foi a santa escravidão definitivamente organizada em associação, que é exatamente isso aqui que nós estamos apresentando, tá? Tanto para os sacerdotes como para os simples fiéis leigos, a arquiconfraria de Nossa Senhora, cujo fim é a prática da santa escravidão de amor, foi ereta canonicamente pelo Papa Pio X no dia 28 de abril de 1913, como nós confirmamos aqui nesse livro. O Papa Pio X foi o primeiro a inscrever-se nela. Figura, pois, o seu nome no cabeçalho da lista dos sacerdotes consagrado à Santíssima Virgem Maria. Olha que coisa extraordinária. Então, voltando aqui para nosso estatuto, aqui ainda diz assim: é preciso reconhecer que ambas associações passaram por um declínio depois da Segunda Guerra Mundial. Era necessário que passasse por uma renovação. No dia 16 de julho de 1955, um decreto da Santa Sé se uniu à Companhia de Maria, ou seja, a congregação fundada por São Luís, como associação própria dos dois grupos de sacerdote e de leigos, que era exatamente a confraria Maria, Rainha dos Corações. Os estatutos foram aprovados no dia 5 de julho de 1956. A Associação dos Sacerdotes de Maria, Rainha dos Corações, considerada então como um ramo da confraria, consegue sua independência. Ambas associações se consideraram desde então como ordem terceiras, com relação à ordem principal. Seu caráter apostólico fica fortemente sublinhado, vinculado com a missão da Companhia de Maria. Então eles deu à congregação de São Luís, todo o critério de estar na frente, ou seja, dos méritos desta confraria. O período da renovação conciliar exigiu nova reflexão em torno das duas associações, que resultou no aparecimento de um novo estatuto. Situação atual. Finalmente, ao começar este novo milênio, no dia 26 de abril de 2001, gente, já não é tão longe de nós, a Sagrada Congregação para o Instituto de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica aprovou a reunificação das duas associações. Agora vai se tornar uma só, chamada Associação de Maria, Rainha dos Corações. Aprovou igualmente os seus novos estatutos, tá? Então, quem quiser aprofundar, é possível comprar esse livrinho, tá? Esse estatuto aqui da Associação Maria, Rainha dos Corações. Eu vou procurar na internet, vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo para quem quiser comprar. É baratinho. Na época que eu comprei foi R$5, eu não sei
quanto é que vai estar custando hoje. Bom, gente, então a aula de hoje é essa. Eu queria só mostrar para vocês que a consagração é antiga, não é uma coisa nova e que ela é, então, reconhecida pela igreja. Se você está um pouco preocupado, atormentado interiormente, se não sabe se consagra ou não se consagra porque um pregador, missionário, um fulano ou ciclano falou para você não se consagrar, que isso aí era uma invenção, que nasceu agora, que a igreja não reconhece isso, então esse vídeo veio exatamente para te mostrar ao contrário. A consagração é antiga, faz parte da tradição da igreja, é reconhecida pela igreja, nós já citamos aqui vários santos, vários papas. Então, fique aí com a figura dos santos que nós já apresentamos nesse vídeo e nos vídeos anteriores, como São João Paulo II, Santo Curadás, São Padre Pio, São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Madre Teresa de Calcutá, o nosso santo Frei Galvão, que fez a sua consagração e assinou o ato da sua entrega com o seu próprio sangue, o Padre Júlio Maria, é o servo de Deus, Padre Júlio Maria, que também assinou com o seu próprio sangue. Fica entre os santos e essas pessoas que estão te aconselhando aí a não se consagrar e diante de um e de outro, escolha a quem você quer dar ouvidos. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.